perguntou quais seriam as vantagens de ter a cidadania italiana? Muitas pessoas pensam que a única vantagem é vir morar aqui na Itália, mas não é só isso, tem muito mais coisas. Você já fez essa pergunta? Se você gostaria de saber um pouquinho mais a respeito, esse vídeo é para você. Fica comigo que eu vou contar algumas das vantagens de ter a cidadania italiana. Vem comigo. Meu nome é Luciana, eu moro em Roma, já na Itália há mais de 10 anos e caí de paraquedas nesse mundo aqui da cidadania, né, italiana e enfim, porque alguns amigos me pediram para ajudar e ajudando eles eu acabei entendendo um pouquinho mais e conhecendo um pouquinho mais a respeito disso. Outras pessoas começaram a perguntar, então eu decidi abrir esse canal para ajudar você também. Então já deixa aqui o teu like, já deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida a respeito, já se inscreve no canal para não perder as próximas novidades, né? O nosso vídeo de hoje é sobre as vantagens, né? Por que vale a pena tirar a cidadania italiana, né? Por que tirar? Será que vale a pena? É tão burocrático, é tão difícil, né? Porque realmente é custoso, custa, né? Realmente é. E será que vale a pena, né? Todo esse trabalho, todo esse processo para tirar a cidadania italiana? Vamos ver um pouquinho algumas das vantagens, né? Primeira delas, você poderá viver livremente nos 27 países da União Europeia, o que não é pouco, né? Ter passaporte livre aí, ter passagem livre aí em cerca de 27 países é uma ótima opção, né? A gente nunca sabe com a globalização, com essas crises que acontecem, né? O dia de amanhã, como é que vai ser? Então é sempre bom ter uma opção. Se hoje você tem a possibilidade de tirar a tua cidadania, você tem também o direito, por que não, né? Eu acho que é sempre uma coisa positiva. Você pode viver na Itália também, se você quiser, né? Sempre com os benefícios de ser cidadão italiano ou italiana como eu, né? E quais são esses benefícios? Um deles é esse daqui que o governo instituiu com a crise que teve nos últimos anos. Eu acho que já tem uns 2 anos que tem esse benefício, mas ele foi aumentado, foi reorganizado, digamos assim, nesse último tempo, por causa desse periodinho aí ruimzinho que a gente está vivendo, né? Que se chama Reddito di Cittadinanza. Então pode aproveitar, pode ter esse benefício quem for cidadão italiano. Você precisa ter a cidadania italiana para se beneficiar, não é? Então é um deles. Serviço de Sanità Nazionale é o nosso SUS, né? Seria o serviço de saúde aqui da Itália. Está entre os melhores do mundo. Realmente muito bom, tá? Problema em todo lugar tem, mas é muito bom e eu vou fazer um vídeo sobre isso porque eu precisei do serviço de saúde há algum tempo atrás e eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Você pode utilizar e aqui não é totalmente gratuito, tá, pessoal? Vou fazer um vídeo também falando a respeito só desse serviço de saúde aqui, como é que funciona direitinho, porque quando eu cheguei aqui eu também não entendia muito bem. Mas na realidade você vai pagar conforme o teu imposto de renda. Então é até justo, né? E você não paga por tudo não. Tem muita coisa aqui que é gratuita. Eu fui pro pronto-socorro, por exemplo, porque eu precisei. Não paguei nada, fizeram tomografia, raio-x, tudo. Então, você pode também, como cidadão italiano, desfrutar desse serviço não só aqui na Itália, como em todos os países da União Europeia, tá? Trabalhar na Itália ou nos países da União Europeia sem visto. Quem já tentou trabalhar em outro país, sabe que não é fácil, né? É muito burocrático essa questão. Se você quer ir legalmente, é muito burocrático essa questão de visto, né? Tem muita documentação, muito formulário para preencher, enfim. E você sendo cidadão italiano, você não vai precisar de nada disso. Você vai poder entrar e sair livremente de todos esses países, o que também não é pouco. E é mais fácil e mais barato estudar. O ensino na Europa é considerado um dos melhores no mundo, né? A educação pública ainda é muito comum. Aqui é difícil ver escolas particulares, são só realmente os ricões, os milionários que
colocam os filhos nas escolas particulares, mas a classe média baixa ninguém não usa. Eu nunca conheci ninguém que estudou em escola particular, por exemplo, né? Até pessoas que têm muita condição estudaram sempre nas escolas públicas, faculdades públicas, porque é muito mais barato, é muito mais fácil, tá? Tem essa ideia de que a educação deve ser acessível a todos. Uma curiosidade, um parêntese aqui para vocês, é que qualquer pessoa pode assistir a uma aula na universidade. Você não precisa necessariamente estar inscrito, né? Você não precisa estar matriculado na universidade para assistir a uma aula, por exemplo, porque se entende que a educação é um direito de todos e que você tem o direito de ir na faculdade e de assistir a uma aula, por exemplo, né? Você, obviamente, você não vai ter o título, mas você pode sim frequentar. Essa é uma curiosidade que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. Então, é um país que preza muito pela cultura, pela educação. Então, se você for cidadão italiano, vai ficar mais fácil também estudar aqui, né? Porque você vai fazer o teu imposto de renda, você vai pagar as taxas aí universitárias conforme o teu imposto de renda, então vai ficar bem mais fácil estudar também aqui como cidadão italiano. Tem mais alguma vantagem? Tem sim. Eu não quero morar na Europa, eu tô bem aqui no Brasil, né? De repente o teu caso é esse, tá bem aí no Brasil, você não quer morar na Europa. E aí, vai fazer ainda assim a cidadania italiana? Por que não? É muito mais fácil viajar nos 27 países da União Europeia, né? Então, de repente, você tá bem, mas para viajar é muito mais fácil, você não precisa ficar pedindo visto para muitos países onde o Brasil, de repente, precisa de visto, né? Facilidade para viajar e morar nos Estados Unidos e também no Canadá. Para entrar nos Estados Unidos, para o brasileiro, infelizmente, tem uma burocracia enorme e eu conheci muitas pessoas que mesmo com toda essa burocracia perderam não, foram negados, né? Foi negado o visto, não puderam entrar. Mesmo tendo condições, queria só ir viajar, conhecer a Disney, mas foi negado. Então pode acontecer também que como brasileiro você faça toda aquela parte burocrática lá de tentar obter o visto, mas não consiga, né? Pode acontecer. E que sendo cidadão italiano, isso não vai ser muito mais difícil acontecer, né? É muito mais fácil entrar, visitar países como os Estados Unidos e o Canadá. E também é muito mais fácil entrar na Austrália e na Nova Zelândia, também outros países que barram um pouquinho brasileiros, e para o cidadão italiano fica mais fácil viajar, passear por lá, né? Então, pessoal, e aí, gostaram de saber mais um pouquinho das vantagens de ser cidadão italiano? Eu acho que se você tem esse direito, né, a lei pode sempre mudar. Hoje, quem é descendente tem direito. É difícil, é complicado? É, mas se você tem direito, por que não? Até porque, como eu falei, a gente nunca sabe, as leis podem mudar, a globalização, então é sempre bom ter uma opção, né? Então esse era o vídeo de hoje. Ficaram aí algumas dicas pra você. Se você tiver mais alguma pergunta, deixa aqui pra mim que eu vou ter muito prazer em responder pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!